o Evangelho. Então estamos aqui cumprindo o mandamento de Jesus, o qual ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então nós estamos aqui para pregar o Evangelho, cumprindo esta ordenança de Jesus, cumprindo esse mandamento de Jesus. Porque Jesus disse que importa que o Evangelho seja pregado em todo mundo para que venha o fim, para testemunhar a todas as nações. Então você, meu irmão, minha irmã, precisa ouvir o Evangelho. Todos os seres humanos precisam ouvir o Evangelho. Toda a criatura precisa ouvir o Evangelho. Porque o Evangelho é a única forma, o único caminho que pode conduzir o homem ao reino dos céus, ao reino de Deus. Porque o Evangelho é o próprio Deus. O Evangelho é o próprio Jesus. Porque o Evangelho é a palavra de Deus. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse também: se você crê nele, tem vida eterna. Mas como crerão se não há quem pregue? As Escrituras. Verdade. E como pregarão se não forem enviados? Então, a necessidade que vocês têm é de ouvir a palavra. E nós temos essa obrigação, como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, de pregar o Evangelho. Então estamos aqui nesta manhã oferecendo a vocês o pão do céu, o pão da vida, o Evangelho que pode libertar você das garras de Satanás. Porque você, como eu, como cada ser humano aqui, somos carentes de Jesus, nós precisamos de Jesus. Cada um de nós aqui, nós precisamos de Cristo em nossas vidas. Cada um de nós aqui precisamos de salvação. E só há um meio para você ser salvo: é ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. Amém. A Bíblia diz que os pecadores serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então há sentença, existe uma sentença para o pecador, existe uma sentença para aqueles que estão no pecado, existe uma sentença para aqueles que vivem uma vida fora de Deus. E qual é a sentença? Qual é a consequência para o pecado? A Bíblia diz que a consequência é a morte. O pecado gera a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o que é o pecado? O pecado é a desobediência, é a transgressão da lei de Deus. O pecado é você desobedecer os mandamentos de Cristo. O pecado é você viver uma vida conforme a sua vontade, conforme o mundo. O pecado é você rejeitar o Evangelho. O pecado é você rejeitar a Cristo em sua vida. O pecado é você se recusar a receber a Jesus na sua vida e obedecê-lo e servi-lo com todo o seu coração. Isso é o pecado. E a consequência para o pecado é a morte, é a destruição. O Senhor Jesus, ele falou claramente que há dois caminhos, não há três, há dois: o céu e o inferno. O céu para aqueles que obedecem à palavra, o céu para aqueles que creem em Jesus, o céu para aqueles que obedecem ao Evangelho, e o inferno para aqueles que não creem. O inferno é para aqueles que rejeitam a palavra de Deus. O inferno é para aqueles que vivem uma vida fora de Cristo, porque não há salvação fora de Cristo. Verdade. Assim como não houve lá nos dias de Noé, Jesus ele compara nossos dias como os dias de Noé. Jesus comparou esses dias, hoje nós estamos vivendo, como os dias de Noé. E para nós sabermos como eram os dias de Noé, nós temos que voltar no tempo das Escrituras e ver como eram os dias de Noé. Lá nos dias de Noé, as pessoas viviam uma vida depravada. As pessoas viviam uma vida conforme os seus prazeres. As pessoas não estavam nem aí para Deus. As pessoas tinham abandonado a fé. As pessoas já não viviam mais uma vida na presença de Deus, ao ponto que Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo. Verdade. Se ele não viu nenhum justo, é porque o povo não estava andando em justiça, o povo não estava andando em santidade, o povo estava andando em pecado, o povo estava em desobediência à palavra de Deus. E por isso Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo. E Jesus disse que como foi lá nos dias de Noé, seria hoje aqui nos seus dias.
nos vossos dias que antecederia a sua vinda. Assim como foi no dia de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Aí ele cita, diz lá no dia de Noé, o povo comia, bebia, casava, dava-se em casamento. As pessoas não estão nem para a pregação de Noé, porque a Bíblia diz que Noé pregou 1, 2, 20, 30, 120 anos, mas o povo não creu. Quantos convertidos foi? Quantas pessoas receberam a mensagem de Noé? Nenhuma. 120 anos Noé pregando, ó, arrependam-se, convertam-se, abandonem seus pecados, deixa a mentira, deixa a trapaça, deixa seus falsos deuses, abandona a idolatria, abandona os vícios. 120 anos Noé pregando isso, o Evangelho, ele estava pregando a palavra, chamando o povo para o arrependimento e mudança de vida. Ele estava chamando aquele povo que era depravado, aquele povo longe de Deus, para vir a Deus e ser novas criaturas ali, se converterem e entrarem na arca. Alguns disseram assim, não, mas esse vai estar louco, que chuva que nada, porque a Bíblia diz que naqueles tempos não chovia, então já era um obstáculo para o povo crer. Ah, vai chover, que chover que nada, esse vai estar louco fazendo uma barca no meio do tabuleiro. Esse velho enlouqueceu, tá fazendo um barco no meio do tabuleiro, negócio seco, dizendo que vai chover, vai mudar tudo aqui. Que conversa! Ele vai molhar o velho, os dois lá, o doido de Noé, tá lá construindo um barco, velho lá, dizendo que o povo se arrepende e entra no barco. O povo, aquilo era uma piada, aquilo era loucura pro povo. E é diferente hoje? Não. Quando se vê alguém evangelizando, pregando nas ruas, é coisa rara hoje. Isso aqui para o povo, para a maioria é loucura, para a maioria é perda de tempo. Mas a palavra de Deus diz que teria que ser assim. Então, quando alguém não ouve a palavra, quando estamos pregando o Evangelho, que alguém não dá atenção, que alguém não está nem aí, que alguém reclama, que alguém até critica e até é contra, a gente já sabe tudo isso. E a gente se alegra porque isso está escrito. Isso é a prova que a Bíblia é real, que a palavra de Deus é real e que o que Jesus falou é verdade. Amém. Porque Jesus disse que céus e terra passarão, mas suas palavras não podem passar. Então tem que ser assim, porque as profecias têm que se cumprir. E veja, meus irmãos, já antes de Deus derramar o dilúvio sobre aquela raça humana, porque a iniquidade do homem tinha se multiplicado, a maldade tinha se multiplicado, e Deus já não estava mais suportando tanta maldade. Então Deus decide destruir aquele planeta, Deus decide destruir aquela geração, e Ele vem com o dilúvio, com águas. Mas antes dele mandar o dilúvio, o que Ele faz? Ele manda a misericórdia. Antes de Deus mandar o dilúvio, Ele mandou o quê? Noé. Ele falou para Noé, se revelou a Noé, porque Noé era o único justo ali. E Ele se revela ao justo. Deus se manifesta ao justo. Deus se manifesta a você que está vivendo a vida com Ele. Então Ele veio ali e falou para Noé, disse, Noé, prepara uma arca para tu e tua família. E vai. E prega para esse povo, manda esse povo se arrepender e a dizer que todos que entrarem na arca, todos que crerem nessa mensagem que você está pregando, serão salvos do dilúvio. Mas eles precisam entrar na arca. Não era suficiente fazer, eu creio que vai ter um dilúvio. É verdade, eu acredito, não é um de mentira não. Mas se não entrasse na arca, morreria da mesma forma. Então, você diz, eu creio em Jesus. Meu Deus está no meu coração. Mas você não quer mudar de vida? Você diz, eu creio em Jesus, mas vive uma vida contrária à palavra de Deus. Eu creio em Jesus, mas vive uma vida na mentira, uma vida na trapaça, uma vida na enrolação. Não, isso não é crer em Jesus. Quando você crê em Jesus, você muda de vida. A evidência que você crê em Jesus é que você mudou. Porque Jesus está chamando você para mudar. Porque crer intelectualmente, crer só na mente, o diabo, os demônios, todos creem. Quem é que não crê que Jesus é real? Todo mundo sabe que Jesus é real. Só se você for um ateu. Mas isso não vale nada. Se eu creio em Jesus e não faz nada, não obedece a Ele, não se sujeita à palavra dEle. Não, meu irmão, Jesus sabe, minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. Então a prova que você é ovelha, que você crê em Cristo, é que você o segue. Que você vive uma vida pautada na palavra dEle. Então você precisa crer genuinamente. Crer de coração.
não é crer intelectualmente, porque a fé intelectual não vai te salvar. A fé intelectual não serve para nada. Se fosse assim, os demônios estavam salvos. Os demônios creem e estremecem. Tiago 2,19 diz que o diabo, ele crê e estremece. Mas aquilo não vale nada, porque ele é uma fé intelectual. Ele sabe que Deus é real. Ele sabe que haverá um novo céu, uma nova terra. O diabo sabe que Jesus vai voltar, vai estabelecer seu reino milenial aqui na terra. Mas ele não faz nada a esse respeito. Ele não segue, ele não serve a Deus. Ele se sujeita a Deus. Pelo contrário, ele se opõe a Deus. E o pecador faz isso todos os dias, ele se opõe a Deus. O pecado é uma oposição a Deus. O pecado é uma rebelião contra Deus. Por isso o homem tem que se arrepender dos seus pecados. Eu vou dizer, eu vivo uma vida boa. Eu não mato ninguém. Eu vivo de casa pelo trabalho. Eu estou salvo. Não, meu irmão. A salvação é esta. Jesus disse, para que creio em ti como único Deus verdadeiro e em Jesus Cristo a quem tu enviaste. Você precisa crer em Jesus. E eu, como eu falei aqui, crer em Jesus não é apenas ter uma fé intelectual. Você precisa de obediência, viver uma vida de santidade separada do mundo. Você precisa abandonar a idolatria. Você precisa abandonar a prostituição. Você precisa abandonar a pornografia, o adultério, a inimizade. Você precisa tirar o ódio do coração, a recha, a mágoa. Você precisa amar os seus inimigos, aqueles que te ofendem, aqueles que querem ver a sua derrota. Você precisa amar eles, amar todos sem distinção. Você precisa ser parecido com Cristo. Você precisa viver uma vida pautada na palavra de Deus. Não apenas religiosidade, não apenas uma religião, porque a religião também não salva. Não, eu sou católico, não, eu sou evangélico, já estou indo para a igreja. Mas se você não nascer de novo, se você não mudar de vida, você não pode entrar no reino. A salvação é para quem crê em Cristo. E crer em Cristo é mudar de vida. Crer em Cristo é ser nova criatura. Pois a palavra de Deus diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Se você está em Cristo, mas não é uma nova criatura, você não está em Cristo. Se você diz, eu creio em Cristo, mas você vive uma vida na mentira, na trapaça, as coisas velhas, uma vida do adultério, uma vida contrária à Escritura, contrária ao Evangelho, você não está em Cristo. Nicodemos era um fariseu, ele estava no templo todos os dias, mas ele não tinha Deus no coração dele, ele não tinha mudança na sua alma. Nicodemos, ele pregava até o Evangelho, ele ensinava a Torá, mas ele não era salvo. Por quê? Porque ele era apenas um religioso e a religião não vai lhe salvar. Não pense que a religião pode salvar você. A religiosidade não pode salvar ninguém. Verdade. Deus não é católico, Deus não é evangélico, Deus é santo, Deus é amor e Deus é justiça. E para você vir para Cristo, você tem que se sujeitar a Deus. Se sujeitar a Deus é resistir ao diabo. E resistir ao diabo é se sujeitar ao próprio Cristo, aos mandamentos de Cristo, ao que a palavra diz. Você rejeita o diabo como? Resiste o diabo como? Quando você se sujeita a Cristo, vivendo uma vida de santidade. Porque o diabo, irmão, ele quer levar você ao pecado. Porque o pecado é o que te separa de Deus. O pecado é que libera Satanás para agir em sua vida. O diabo só pode entrar em sua vida por meio dos seus pecados. O diabo só pode levar você para o inferno por meio dos seus pecados. Ou seja, quando o homem decide viver para si mesmo, quando o homem decide para viver os seus próprios prazeres, ele está se entregando ao diabo. Ele está abrindo legalidade para o diabo agir. Lembre-se que lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, quando Adão errou, a primeira coisa que aconteceu foi dar legalidade para Satanás agir. O diabo entrou com morte, o diabo entrou com destruição, o diabo entrou com todos os males que você vê hoje na sociedade. Mas ele entrou como? Por meio do pecado de Adão. Se Adão não tivesse pecado, não teria esses males que você está vendo hoje. Então, o pecado libera Satanás para agir na sua vida. E por isso que a Bíblia diz que os pecadores serão lançados no inferno. Essa é a palavra de Deus, não é a palavra minha, não é a palavra de um homem, é a palavra de Deus. E Deus, ele tem que velar por sua palavra. Deus vela por sua palavra para cumpri-la.
A Bíblia diz que não cairá nenhum fio da sua palavra. A Bíblia diz que os céus passarão e a terra, mas suas palavras não passará. E ele diz, os pecadores serão lançados no inferno. Quem são os pecadores? Todos aqueles que não estão em Cristo. Todos aqueles que não receberam Jesus em suas vidas, que não estão vivendo a vida para Deus, é um pecador diante de Deus. E só tem um jeito de você chegar diante de Deus e não ser um pecador. É se você estiver em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você só será livre da condenação se você vier para Jesus. Caso contrário, você vai para o inferno. Não importa quem você seja, não importa a classe que você tem na sociedade, se você é rico, se você é pobre, a religião que você tem, se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Essa é a realidade. Se você morrer sem Jesus, você irá para o inferno. O inferno é real. Assim como eu estou pregando essas palavras, assim que você está ouvindo minha voz, o inferno é real. E a Bíblia diz, o próprio Jesus citou uma parábola. Ele falou da existência de dois lugares, o inferno e o céu. Ele diz que o rico avarento morreu e foi para o inferno, e lá no inferno ele estava arrependido. E lá no inferno ele estava em tormento. Isso é Jesus que diz. Lá no inferno o rico queria uma chance, mas não tinha mais chance, porque depois que você estiver lá no inferno, não haverá mais pregação. Quando você estiver lá no inferno, não haverá mais misericórdia, não haverá mais evangelho para você ouvir. Você vai desejar ouvir o evangelho, mas lá no inferno não vai ter oportunidade mais. Lá no inferno você vai se arrepender mais, não terá mais chance. Mas antes de você ir para o inferno, Jesus te oferece vida eterna. Jesus te oferece uma oportunidade para mudar de vida, para ir para o céu. Jesus já fez tudo por você. Lá na cruz do Calvário ele morreu para que você tenha vida eterna. E tudo que você tem que fazer é aceitar esse sacrifício. Tudo que você tem que fazer é reconhecer que um pecador está indo para o inferno e se arrepender dos seus pecados. E mudar de vida e se sujeitar a Cristo Jesus. Jesus também disse que quando Lázaro morreu, os anjos vieram e levaram sua alma para o seio de Abraão. Então, quando você morre em Cristo, a promessa de Jesus diz que os anjos vêm buscar a sua alma. O seu corpo vai para a sepultura, vai para um cemitério, para um caixão, para o povo velar. Mas se você está em Cristo, sua alma está no paraíso. Sua alma vai para o seio de Abraão. Sua alma vai para o céu. Mas, caso contrário, se você estiver uma vida fora de Jesus Cristo, se você morrer sem Jesus, quem buscar sua alma é